Ele é o Filho de Deus. E não adianta, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, nós vamos ter que nos submeter a Ele. É melhor a gente ir embora. Vamos bater em retirada, porque daqui a pouco, se Ele vier aqui, Ele vai exterminar cada um de nós. Ei, meu irmão, esse nome venceu Satanás. Antes da cruz, Jesus já havia dado uma ordem: em meu nome eles serão expulsos. Meu irmão, há poder no nome de Jesus. Essa autoridade está sobre a tua vida. Você pode declarar: em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu repreendo os espíritos malignos, em nome de Jesus eles vão ter que cair por terra, em nome de Jesus eles vão ter que bater em retirada. Esse nome tem poder. Queria compartilhar com vocês rapidamente uma palavra de Deus que está lá na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo de número 11. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra nesse texto. Se você não trouxe, abra a sua Bíblia no celular, abra a sua Bíblia, ou se não, acompanhe conosco aqui. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite, desse início de noite, desse final de tarde. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui, nessa noite, nesse início de tarde, e o tema da minha mensagem não poderia ser diferente: nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, nessa introdução rapidamente. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele está explicando que Deus deu a Jesus um nome, depois que ele morreu e ressuscitou. Vou repetir: depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo está dizendo que Deus deu um nome para ele. E quando a gente lê o que o apóstolo Paulo escreve, depois da ressurreição de Cristo, parece que existe uma contradição. Parece que existe uma contradição entre Paulo e o anjo Gabriel, que a Lana bem disse aqui, né, no livro de Mateus, no livro de Lucas, quando ele aparece para Maria, ele fala assim: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor te escolheu, e você conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa do Senhor para todo sempre. Bem, se lá em Lucas e se lá em Mateus, Gabriel disse que quando ele nascesse deveria ser chamado Jesus, como depois de 33 anos, Paulo escrevendo essa epístola aqui aos Filipenses, que foi depois da morte e ressurreição de Jesus, como vai dizer que Deus lhe deu um nome? Bem, se Gabriel já disse para Maria que ele teria um nome, por que que Paulo vai dizer que depois que Jesus morreu,
Deus lhe deu um nome. Parece que é algo contraditório. Jesus, ele recebe o nome de identidade de Gabriel. Jesus, quando ele nasce, ele já sabe qual será o seu nome, porque Gabriel havia anunciado a Maria de qual seria o seu nome. O nome que ele recebeu é o nome que você recebeu quando nasceu. Talvez ainda na gestação, a sua mãe já saberia qual é o nome que você receberia. Então, quando Gabriel, ele aparece para Maria, ele diz: Maria, o nome de identidade será Jesus. O nome que ele será conhecido será Jesus. Quando ele se manifestar como mestre, como rabi, as pessoas o conhecerão como Jesus. Quando ele for na sinagoga, as pessoas o chamarão de Jesus. Então Jesus é o nome que ele recebe, como eu e você, como nós nascemos. Quando nós nascemos, para nos identificar. Gabriel está dizendo que ele vai crescer como Jesus, ele vai assinar como Jesus, no registro de FP vai estar lá Jesus, ele vai pregar como Jesus, ele vai crescer na Galileia como Jesus. Todos em Nazaré vão saber que ele é o filho de Maria e de José, e que o nome dele se chama Jesus. Ele vai morrer como Jesus e ele vai ressuscitar como Jesus. E lá em Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Agora, quando Paulo escreve aos Filipenses, aqui no capítulo 2, depois da morte e ressurreição, Deus deu a ele um nome. Paulo está dizendo isso: Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Paulo não está se referindo ao nome de identificação, ao nome que Gabriel pediu para que Maria pudesse colocar assim que Jesus nascesse. Não é esse nome que Paulo está se referindo. Paulo está falando de um título depois que ele ressuscitou. Então Gabriel dá o nome da identidade, e Paulo está falando de um nome, é um nome que é sobre todo nome, é um título que Jesus recebeu, e esse título que Jesus recebeu foi um alto preço que ele pagou. Esse título que Jesus recebeu não foi um título gratuito, não foi um título de graça. Ele pagou um alto preço para que ele pudesse receber esse título. Jesus passou por algumas batalhas, Jesus enfrentou algumas coisas para que ele pudesse receber um nome que é sobre todo nome. Então, quando você olha para Lucas e Mateus, você está vendo o anjo Gabriel falar o nome de identidade de Jesus. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, não é um nome de identidade, mas é o nome de um título que o Deus Pai quis exaltar o Deus Filho e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E hoje nós estamos aqui comemorando, celebrando a Páscoa, e a Páscoa é o resultado dessa batalha que Jesus venceu no Gólgota, na cruz do Calvário, porque na sexta-feira ele é crucificado, mas no terceiro dia, num domingo como esse, ele ressuscitou. E lá em Lucas capítulo de número 24, vai dizer, do versículo 5 ao versículo 7, que as mulheres vão até lá, e aquele anjo diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já havia falado para vocês que ele foi para Galileia, e lá ele vai falar com vocês. Então entenda uma coisa, Paulo está falando de um título que Jesus recebeu num domingo de Páscoa, quando ele venceu a maior batalha, quando ele venceu a morte. Então, para que Jesus recebesse esse nome, que é sobre todo nome, quais foram as batalhas? Quais foram as etapas? Quais foram os processos que Jesus venceu para no final ganhar do Pai um nome que é sobre todo nome? Jesus venceu batalhas para que hoje ele fosse adorado, reverenciado, lembrado em todo o Ocidente, na humanidade, que ele é o nome que está sobre todo nome. E eu quero, nesse domingo de Páscoa, aprender algumas coisas com você aqui e com Jesus e aplicá-las na nossa vida, porque Jesus, para ganhar o título, Jesus, para alcançar
esse título, o maior título que o céu pode dar para alguém, nome que é sobre todo nome, e é um título muito grande, é o maior título do céu, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 2, que esse título deu poder a Jesus para que todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então não é qualquer título, é o título, é o maior título, é o maior título que o céu pode dar. Agora, quando Jesus foi para receber esse título, ele venceu algumas batalhas, e batalhas que eu e você precisamos vencer. Jesus venceu algumas batalhas, algumas guerras, algumas lutas, e parece que cada degrau que ele vencia, ele estava mais próximo desse título. Eu queria, pelo menos aqui, compartilhar com vocês 3 batalhas que Jesus venceu para que ele pudesse receber o título, o nome que é sobre todo nome. A primeira batalha, o primeiro degrau que Jesus subiu em direção a receber esse título, a primeira batalha, Jesus, ele venceu a si mesmo. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Jesus, ele venceu a si mesmo. Olha aqui para mim. Quando a pauta do plano de salvação foi aberta lá no céu, Deus Pai precisava que um Deus viesse aqui e pudesse consumar a nossa salvação. Era como se uma reunião no céu estivesse acontecendo entre a Trindade, entre o Deus Pai, entre o Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a pauta da salvação é colocada, o plano de salvação é colocado ali para que todos pudessem avaliar, para que todos pudessem analisar. Porém, para que Deus viesse aqui, ele precisaria deixar a sua glória lá em cima. Ou seja, no plano, na pauta da reunião, Deus falou: eu preciso que alguém desça para cumprir o plano da salvação da humanidade. Só que tem o seguinte: quem descer, desce sem glória. Quem descer, desce sem majestade. Quem descer, desce sem coroa. Deus Filho olhou para o Deus Pai e falou assim: Pai, eu topo, eu desço, eu vou lá embaixo. Deus Pai olhou e falou assim: Filho, você tem certeza do que você está falando? Sim, Pai, eu tenho. Eu vou colocar aos teus pés toda a minha glória, a minha majestade, o meu domínio, o meu poder, o reino. Eu coloco tudo nos teus pés. Eu desço, eu pago esse preço. Eu vou colocar pele, eu vou colocar carne, eu vou sofrer o que eles sofrem, vai doer em mim o que dói neles. Eu vou perecer, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu topo. E Deus Pai falou assim: mas tem o seguinte, meu filho, a tua glória vai ficar aqui, mas tem outra coisa, você não vai poder fazer o que você quer, você vai ter que se submeter ao que eu quero que você faça. Deus Filho olhou e falou assim: Pai, eu também topo. Então eu desço e declaro que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus também, ele vai e topa. Jesus fala: eu deixo, Senhor, eu deixo a minha glória e eu vou obedecer ao Senhor. Eu não vou ser dono de mim, eu não vou ter os poderes que o Senhor pode fazer, embora eu seja 100% homem e 100% Deus lá embaixo, mas eu só vou exercer o meu poder quando o Senhor mandar, quando o Senhor pedir para que eu faça. Eu vou deixar de ser Senhor e serei servo lá embaixo. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O melhor guerreiro não é aquele que vence exércitos. O maior guerreiro não é aquele que vence milhares. O melhor guerreiro não é aquele que vence muitas batalhas. O melhor guerreiro e maior guerreiro é aquele que consegue vencer a si mesmo. Jesus, o primeiro degrau que ele subiu, para que ele pudesse ganhar o título de nome que é sobre todo nome, ele teve que vencer a si mesmo. Ele teve que vencer as suas vontades, ele teve que vencer aos seus desejos. E aqui eu começo a aplicar. Quem quer ser vencedor aqui, por favor, levante a mão. Seja sincero: pastor, eu quero vencer. Quem quer ser vencedor, por favor, levante suas mãos. Então você tem que começar a fazer o que Jesus fez: subjugar a tua vontade.
Você tem que se anular, você tem que renunciar à tua vontade, o teu desejo, para quê? Para que a vontade do Pai prevaleça na tua vida, para que a vontade do céu prevaleça sobre a tua vida. Jesus ganhou esse título, que é o nome que está sobre todo nome, e Ele me ensina uma coisa: Ele venceu a si mesmo. Ei, querido, você está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque você não está aqui para andar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme aquilo que você quer, conforme o caminho que você escolheu para andar. Existe um Deus que te escolheu, existe um Deus que já tem um plano separado para você, existe um Deus que já planejou todas as coisas para você. Esse Deus é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que quer que você viva os caminhos dEle, que você viva o propósito dEle, que você possa viver tudo aquilo que Ele já separou antes da fundação do mundo para você. Eu aprendo isso com Jesus, irmão. Você não foi chamado para viver como você quer. O Pai tem um plano para você, tem um projeto para você. Você não foi chamado para viver como você pensa. O Pai tem pensamentos a seu respeito. O Pai tem planos a seu respeito. Esse musical te trouxe aqui, sabe para quê? Para que a partir dessa noite você possa subjugar as tuas vontades, os teus pensamentos, e viver como Deus quer e não como você quer. Irmão, olha para mim, era Jesus, era o Filho de Deus. Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou a sua majestade, Ele deixou o seu poder. Ele veio aqui e Ele não fez absolutamente nada daquilo que o Pai não enviou. Sabe, quando você olha para a palavra de Deus em João capítulo 2, Maria diz: olha, Senhor, Jesus acabou o vinho. Olha o que Jesus fala para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. O meu Pai ainda não deu sinal verde. O meu Pai ainda não me autorizou. O meu Pai ainda não falou comigo. Quando você olha para Jesus sendo tentado no deserto, o diabo fala para ele: mande que essas pedras se tornem o pão. Jesus disse: eu não posso. Por quê? Porque eu não vim fazer a minha vontade. Eu sou um servo, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o nível de batalha que Jesus venceu para ganhar um nome que é sobre todo nome. Ele venceu a si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, ele se humilhou. Sabe, querido, o que Deus está falando comigo, com você aqui? Nós queremos ser mais do que vencedores. Nós queremos ser mais do que vencedores. Nós queremos a vitória, mas nós não queremos subjugar a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Nós queremos vitória, mas nós não queremos aniquilar a nossa vontade. Nós não queremos tomar uma posição de servo, de servir. E nós queremos que Deus faça a obra da nossa vida. Ei, querido, eu preciso vencer os meus desejos. Eu preciso vencer as minhas vontades. Paulo diz: todos os dias eu subjugo os meus membros para fazer a vontade de Deus que me chamou. Jesus venceu a si mesmo, irmão. Quando Pedro tira a espada e arranca aquela orelha de Malco, Jesus fala: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu peço ao meu Pai que envie uma legião de anjos. Eu não mando, eu peço ao meu Pai. Por quê? Porque eu estou aqui sobre uma direção. Eu estou aqui sobre uma obediência. Eu estou aqui porque eu venci a minha própria vontade. Será que você pode falar isso aqui nessa tarde? Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Que não tenha a minha vontade de falar, mas seja a sua vontade de fazer. Que não seja a minha vontade de querer fazer algo, mas que seja a tua vontade de querer fazer algo em mim. Que eu não possa andar segundo os meus passos, mas que eu possa andar segundo os teus passos. Ei, meu irmão, Jesus ganhou um nome que é sobre todo nome, porque Ele venceu algumas batalhas, e a primeira batalha que Ele venceu a si mesmo. A pergunta é, e eu queria fazer essa pergunta para você aqui, nessa hora: você tem vencido a si mesmo? Você está vencendo os teus desejos? Você está vencendo as tuas vontades? Você está matando a tua carne? Você está aniquilando o teu desejo diário? A segunda batalha que Jesus venceu para chegar nesse título do céu: Jesus venceu Satanás.
Fala com a pessoa que está ao seu lado. Jesus venceu Satanás. Agora olha aqui para mim. Só vence Satanás quem vence a si mesmo e quem vence o pecado. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Só vence Satanás quem vence a si mesmo e os seus pecados. Jesus venceu Satanás na cruz, é verdade. Jesus venceu Satanás no deserto, como eu disse, é verdade. Jesus venceu Satanás por quê? Porque não pecou, é verdade. Agora, a vitória que Jesus tem através da boca do homem é a maior vitória de Jesus contra Satanás. Como assim, pastor? Desde a queda de Adão, irmão, até o nascimento de Jesus, não havia um nome que pusesse o diabo para correr. Quando ele se manifestava em alguém, o máximo que aconteceu foi quando o espírito se apossou de Saul e Davi começava a dedilhar aquela harpa, e quando Davi dedilhava aquela harpa, os demônios, os espíritos malignos que estavam sobre Saul batiam em retirada, mas eles depois voltavam de novo. Quando alguém dizia assim, olha, sai em nome de Adão, o diabo, não saio. Foi o primeiro homem, mas não vou sair não. Não saio. Então tá. Sai em nome de Abel. Em nome de Abel, que dava a melhor oferta. Gente boa, mas não saio. Sai em nome de Sete. Não saio. Sai em nome de Enos. Também não saio. Você não vai sair não? Não. Então, você vai fazer o seguinte, você vai sair em nome de Melquisedeque. Não saio. Você vai sair em nome de Abraão, não saio. Você vai sair em nome de Isaac, não saio. Já sei, você vai sair em nome de Jacó, o Israel, o príncipe de Deus, não saio. Já sei, você vai sair em nome do libertador, daquele que abriu o mar vermelho. Você vai sair em nome de Moisés, não saio. Já sei então, você vai sair em nome de Josué, não saio. Você vai sair em nome de Caleb? Não saio. Você vai sair em nome de Sansão, aquele fortão, aquele nazireu forte, não saio. Você vai sair em nome de Samuel, o profeta, garoto bom, ouviu a voz de Deus? Não saio. Tá bom, você vai sair em nome de Gideão? Não saio. Você vai sair em nome de Salomão, o homem mais sábio? Não saio. Já sei, você vai sair em nome do profeta Isaías? Sai, não saio. Você vai sair em nome do profeta Ezequiel? Não saio. Você vai sair em nome de Daniel? Não saio. Você vai sair em nome de Jeremias? Não saio. Você vai sair em nome de Zacarias? Não saio. Você vai sair em nome de Abacuque? Não saio. Você vai sair em nome de Joel? Não saio. Então você vai sair em nome de Naum? Também não saio. Você vai sair em nome de Malaquias? Não saio. Só que no primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento, Gabriel diz para Maria, você conceberá e dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você quer saber quando Satanás foi destronado? Quantos querem saber aqui quando Satanás foi destronado? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Desde Adão, Satanás tinha poder sobre os homens. Desde Adão, Satanás tinha poder sobre os homens. Mas lá em Lucas capítulo 10, aleluia, lá em Lucas capítulo 10, Jesus chama 70 e fala assim, vão nas cidades, aqueles que deixarem você entrar nas casas, vocês preguem a minha palavra. O que não deixar você entrar, vocês sacodem a poeira dos pés e vão para outro lugar. E quando vocês chegarem lá, em meu nome, antes da cruz, em meu nome, os enfermos serão curados. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Querido, eu amo isso aqui. Jesus está mandando pregar o evangelho. Aqui Jesus estava inaugurando, sabe o que? Sai em nome de. Lucas capítulo 10 foi inaugurado. Sai em nome de. Aí os discípulos foram para as cidades. E eles voltaram alegres. Senhor, Senhor, em teu nome
até os demônios nos obedecem. Ah, irmão, eu gosto da Bíblia porque eu gosto de conjecturar. Eu imagino os discípulos chegando numa casa. Quando eles chegaram, manifestou um demônio. Letícia, manifestou o demônio. Aí o discípulo deve ter olhado e falado assim: Jesus falou que o nome dele funciona. Eu vou tentar. O demônio aqui está atormentando essa casa. Aqueles dois discípulos ainda assim, era uma novidade para eles. E aí eu imagino os discípulos: ó, sai em nome, eu imagino o diabo. Não adianta falar de Adão não, hein? Vai com Adão para lá, hein? Não adianta falar o nome de Noé. Noé aqui não adianta. Não adianta falar o nome de Davi. Aí o discípulo: tem uma novidade para você hoje. Você vai sair no nome de Jesus. Quando ele fala no nome de Jesus, o diabo fica mais endemoniado ainda. Aí os demônios começam: chefe, o que houve? O que houve? A gente tem que ir embora. O que houve, chefe? A gente está nesse negócio desde a época de Adão, sempre deu certo. Vai dar errado agora? É porque agora tem um nome que não vai deixar eu ficar aqui. Agora tem um nome que é forte. É, mas esse nome é o filho de José. Não é filho de José, do carpinteiro só não. Tinha alguma coisa nele. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele. Ele é o Filho de Deus. E não adianta, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, nós vamos ter que nos submeter a Ele. É melhor a gente ir embora. Vamos bater em retirada, porque daqui a pouco, se Ele vier aqui, Ele vai exterminar cada um de nós. Ei, meu irmão, esse nome venceu Satanás. Antes da cruz, Jesus já havia dado uma ordem: em meu nome eles serão expulsos. Meu irmão, há poder no nome de Jesus. Essa autoridade está sobre a tua vida. Você pode declarar: em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu repreendo os espíritos malignos, em nome de Jesus eles vão ter que cair por terra, em nome de Jesus eles vão ter que bater em retirada. Esse nome tem poder. Pode aplaudir a Ele, meu irmão. Jesus falou: até hoje Ele tinha autoridade, mas a partir de hoje eu lhes dou poder para que em meu nome eles sejam expulsos. Você tem autoridade. Deus te deu esse poder para você repreender os demônios no nome de Jesus. É só no nome de Jesus que ele sai, irmão. É só no nome de Jesus. Jesus, ele venceu Satanás. E terceiro e último lugar, qual foi a última vitória de Jesus, pastor? Jesus venceu a morte. O terceiro e último degrau para que Jesus pudesse receber esse título, esse nome, só aqui para nós. Você conhece alguém além de Jesus que venceu a morte? Você conhece alguém além de Jesus, ao longo de toda a história da humanidade, que venceu a morte? Repita comigo: só Ele venceu. Mais uma vez: só Ele venceu. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa: só morre quem tem pecado. Quem não tem pecado não morre. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte não podia tragá-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado, consequentemente não poderia morrer. Mas Jesus disse: olha, eu tenho o poder de dar a minha vida, ninguém pode tirá-la, ninguém pode tomá-la, eu a dou voluntariamente. E depois que eu der a minha vida, eu tenho o poder de tomá-la de volta. A morte não tem domínio, a morte não tem poder sobre Jesus. Eu imagino, irmão, como é que a morte chegou no Calvário. Se a morte chegasse para mim e para você hoje, ela chega de uma forma avassaladora. Mas sabe como é que a morte chegou no Calvário? Jesus, eu só estou vindo para cumprir um propósito. Eu não quero nem te tocar. Eu não quero nem mexer contigo. Eu só estou vindo porque eu obedeço. E manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Irmão, a morte chegou de mansinho no Calvário. A morte chegou de mansinho. Nazareno, eu estou aqui, mas a hora que o Senhor quiser, eu vou embora. Nazareno, eu estou aqui, mas eu só estou cumprindo um propósito. Fica à vontade. Nazareno, para te falar a verdade, eu nem deveria estar aqui, mas eu só estou aqui para se cumprir o que foi escrito. Eu não sei nem porque eu estou aqui. Jesus vai dar um brado. Está consumado. Tetelestai. Pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. Você conhece a história? José de Arimateia coloca ele no sepulcro, e a Bíblia diz que ele não ficou no sepulcro, porque Atos dos Apóstolos vai dizer: solto às ânsias da morte. A morte não reteve Jesus. A morte não segurou Jesus. O que é isso, pastor? Os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Ele venceu a morte. E quando ele ficou até ser ressuscitado, ele não ficou morto. A Bíblia diz que as ânsias da morte, do pecado, não puderam segurá-lo. Ele foi solto pelas ânsias da morte. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele abriu a escravidão, ele abriu aqueles que estavam cativos. No domingo de Páscoa, a pedra do sepulcro rolou. E o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte. E nós, como discípulos dele, nós podemos vencer a nós mesmos, renunciando às nossas vontades, os nossos desejos, em detrimento daquilo que Jesus e que Deus quer para nós e daquilo que Ele já estabeleceu para mim e para você. Nós podemos vencer Satanás e temos poder, no nome de Jesus, para vencer Satanás. E nós vencemos a morte. Isso não é mérito nosso, mas Jesus conquistou isso há 2000 anos atrás. A morte já não tem mais domínio sobre a minha vida. A morte já não tem mais domínio sobre a sua vida. Não confunda a morte física com morte eterna. Nós vencemos a morte eterna. A partir de hoje, todos aqueles que creem em Jesus Cristo e em seu nome terão a vida eterna.